Oh, glórias! Deus é bom! Estamos juntos! Glórias a Deus! Estamos juntos! Vamos entrando, deixa eu dar uma puxar aqui para ver vocês! Oh, glória! Vamos entrando! Oh, glórias a Ti, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus. Glorificamos o Teu nome. Ô, Pedrinha, já entrou? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos entrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira, finalzinho de uma semana gloriosa, início de um mês maravilhoso. Vamos aprender segredos do Senhor, vamos aprender sobre como evangelizar, como alcançar outras pessoas para Cristo Jesus, né? Que bênção, glória a Deus, vai entrando aí, em nome de Jesus, oh glória. Diante dele nos prostramos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Ô, Jane, boa tarde, minha querida. Boa tarde, seja bem-vinda. Oh, glórias. Dá um oizinho pra mim aí, pra saber. Glória a Deus, a Priscila também chegou. Vai aí compartilhando com seus amigos aí nas suas redes sociais, dá tempo ainda das pessoas irem entrando para aprender, né? Glória a Deus. Vamos começar em um tempo maravilhoso. Oh, glórias. Deus é bom. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós estamos aí, estamos no Instagram, estamos no Facebook, né? Estamos aí para deixar todo o material para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que querem, né, aprender. Pastora Marisa Lara, que bênção, minha linda. Oi para você, oi pro povo aí. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Oh, glória. Deus é bom. Que o Senhor acenda a luz dele sobre nós, né? Glória a Deus. O Senhor acenda a sua chama, o seu fogo, a sua luz sobre nós, em nome de Jesus. Edneuza, minha filha, você está em todos os lugares, oh Senhor. Eu vi Edneuza agora há pouco. Jesus, essa menina aí, ela é tremenda, é uma guerreira mesmo. Mas eu quero profetizar na sua vida que você é uma conquistadora, né? Para cada luta você vai ter uma vitória em nome de Jesus. Ô Sol, tô com saudade, Sol. Em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, comunidade Peniel. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Oh, glórias, 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 glórias. Deus é bom. Vamos orar? Vamos orar, assim o povo vai chegando, né? Vai chegando, vão se preparando e a gente vai começando esse tempo maravilhoso aí na presença do Senhor. Para dar tempo, porque é muita coisa, hein? Amém? Vamos orar. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta tarde gloriosa, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por estar, Senhor, conosco.
Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra faz toda a diferença nas nossas vidas e nós queremos Te engrandecer, Senhor, queremos Te honrar, queremos dizer o quanto o Senhor é grande, queremos dizer o quanto necessitamos do Senhor. E nesta tarde, Senhor, acenda a Tua luz sobre nós. Coloca, Senhor, a Tua luz, Jesus, dentro de nós, a cada dia brilhando, a cada dia fazendo a diferença, a cada dia, Senhor, resplandecendo a Tua glória, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado, cumprir os Teus desígnios. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, traz, Senhor, cada pessoa que precisa ouvir esta palavra, que precisa aprender este estudo, que precisa praticar esses segredos espirituais. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada família aqui representada e em nome de Jesus te damos toda honra, poder e majestade. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Oh glória, oh lá, em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, todos vocês aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de ser uma pessoa, de ser um cristão impactante e contagiante. Aquela pessoa que realmente faz a diferença, porque nós estamos nessa terra para cumprir um propósito e estamos nessa terra para fazer a diferença. Então, como ser uma pessoa que faz diferença? Como ser uma pessoa que contagia outras pessoas? Como ser uma pessoa que faz com que as outras queiram ser melhores, queiram Jesus, queiram se aproximar da graça de Jesus e queiram ser usadas pelo Senhor também. Então, hoje nós vamos começar a ser um cristão que contagia, ser uma pessoa que contagia, ser uma pessoa que faz a diferença, amém? E na próxima semana, terça e quinta-feira, nós vamos estar aqui a todo vapor e vai comentando, vai chamando os seus amigos. Nós vamos aprender que não há estratégia maior do que boca a boca. Não há estratégia maior do que boca a boca. Hoje nós temos as redes sociais. Patrícia, seja bem-vinda, em nome de Jesus, que bom que você está aí, né? Em nome de Jesus, a Emily também está conosco, glória a Deus. Não há estratégia mais contagiante e mais de sucesso do que aquela que nós damos referência, daquela que sai da nossa boca, né? Mesmo que nós estamos aí com as redes sociais e que nós estamos mandando os nossos links, mandando aí os nossos folders e os vídeos, nós estamos fazendo isso como se estivéssemos falando. Isso é relacionamento. Então o tema de hoje é ser uma pessoa que contagia e nós vamos aprender que estar se relacionando é a maior estratégia para podermos trazer as pessoas para Jesus. Então eu quero começar com o texto de Mateus capítulo 28. Abra comigo aí, Mateus capítulo 28, 19 ao 20. Olha que interessante, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma ordem, né? Uma ordem do Senhor, uma ordem de Jesus a todos aqueles, né, que necessitam, todos aqueles que querem, né, o Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então esse texto aqui é o texto do ide do Senhor, é o texto que o Jesus nos dá direção para irmos adiante e para cumprirmos um propósito do Senhor. Então eu quero fazer uma dinâmica, eu preciso da ajuda de vocês, ok? Tá? Então vamos fazer uma dinâmica. Primeiro aí, eu quero falar sobre algumas profissões
algumas profissões, alguns ministérios, algumas profissões que você acha que tem má reputação. Qual que você acha? Escreve aí pra mim. Uma profissão que quando se fala nela, todo mundo fala, essa profissão é meio complicada. Escreve aí, uma profissão que você acha que tem má reputação. Escreve aí. Ô, Glória, deixa eu colocar meu óculos aqui. Pastor Gomes, glória a Deus, Ministério Apostólico, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, Jane, vamos lá, meninas, escreve aí, me ajuda aí. Escreve aí, uma dinâmica, hoje agora nós estamos fazendo, de profissões, ministérios, né, que quando você pensa, fala, essa profissão tem uma má reputação, não cheira muito bem. Quando a gente ouve sobre esta profissão, a gente já fica de orelhinha ali em pé, né, atento a todas as coisas. Já escreveram aí? Bom, eu posso dar o exemplo, quem escreveu? A Laisa, político, quando você fala de político, né, quem que é? É verdade, Glauco, funileiro, né, funileiro é complicado, não todos, graças a Deus, né, tem aqueles que, né, mas a gente, quantas vezes, né, a gente se dá mal com os funileiros da vida. E os políticos, nem me fala, promete coisas, né? Conta aquela história. A Jane colocou aqui, né? Ela já colocou aqui no texto, advogado menos a senhora. É verdade, né? Quantos advogados aí, Senhor, né? Usando os seus meios para coisas ilícitas, né? Para mentir, tantas coisas, né? Quem mais? Quem mais se habilita aí a me ajudar nessa dinâmica aí? Vamos lá de ministérios, o que você acha? O que você acha do missionário? Menos a Jane, né? Marisa Lara, né? Os políticos, isso mesmo. O que vocês acham dos missionários? Né? O que vocês acham dos evangelistas? Oh, glória, Deus é bom. Vamos escrevendo aí. Sabe, queridos, quando nós pensamos em algumas profissões, quando nós pensamos em algumas funções, vem à nossa mente, né, situações não tão muito agradáveis, né? Vem assim alguns pontos positivos, né? Como o Glauco colocou, né? Que seria de nós sem os funileiros, né, para arrumar ali as batidas do carro, as raladas, né? O que seria de nós sem os funileiros, né? Necessitamos do serviço deles. Sobre os políticos, necessitamos dos políticos, né? Os políticos são aqueles que regem as leis do nosso país, são aqueles que estão legislando, aqueles que estão protegendo, né, através das leis o povo. Assim deveria ser. Então nós temos ali o lado positivo e o lado negativo. E quando pensamos no evangelista, vamos lá comigo. Vamos pensar, quando a gente pensa no evangelista, quando a gente pensa no missionário, né? Há pontos positivos e há pontos negativos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje há muitos chavões em cima desse assunto, muitos chavões em cima, né, dessa nomenclatura, né? Quando eu estudei sobre missões transculturais, né? E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar no meio de muitos missionários, estudando, fazendo práticas, tanto transculturais como práticas aqui também urbanas, né? Eu pude perceber a rotina dos missionários, pude perceber como eles se preparam, né? Durante anos, eles são treinados, eles são preparados, né? Vendedor de carro usado, Jesus poderoso, imagina, né? Eu acho o missionário uma bênção, né? Mas tem que ter cuidado, é verdade. Ontem mesmo eu vi que fiquei com vergonha por ele, é verdade. Porque missionário,
às vezes ele deturpa, né, aquela imagem verdadeira, né, de ser um homem e uma mulher abençoado, enviado por Deus. E como eu estava falando, eu pude ver esses missionários sendo preparados para ir para o campo, né? E também pude ver muitas situações também negativas. Pessoas em que às vezes estavam naquele lugar simplesmente porque, entre aspas, queriam sair de casa. Queriam sair do seu contexto ali de vida, daquela rotina, e queriam ser missionários porque queriam morar em outro país, porque queriam mudar a rotina, porque estavam descontentes ou tinham passado algum problema na sua vida e aí queriam mudar completamente. Isso não dá certo. Então nós podemos observar que um evangelista e um missionário, ele tem pontos positivos e pontos negativos, né? Aquele negativo do missionário é aquela cara de pobre coitado, né? De comiseração. É aquele homem, aquela mulher que estão morrendo de fome. Então ele vem às igrejas, né? Com roupa toda surrada, com roupa toda desgastada, né? Para chamar a atenção das pessoas, porque ele quer cuidado, porque ele quer dinheiro, porque ele precisa de sustento, né? E essas coisas são coisas negativas em relação a esse chamado, né, tão lindo de Deus. E quando vemos evangelistas, você já imaginou evangelista batendo na sua porta sempre na hora do almoço? fazendo a visita, né? A visita para converter as almas, bem na hora do café da tarde, bem na hora do almoço, né? Ele vem, ô irmã, eu tinha um recado para dar para o seu filho, né? E eu vim aqui trazer este recado, né? Bem na hora da macarronada, né? Bem na hora do almoço. Isso é um ponto também negativo, né? Porque dá uma impressão de ser oportunista, uma pessoa oportunista, uma pessoa intrometida, né? Uma pessoa entrona, que não respeita as pessoas, não respeita a individualidade, né? A rotina da casa das pessoas, né? E como é lindo, né, quando a gente vê pontos positivos desse chamado, né? Missionários que são realmente sensíveis a Deus, sensíveis à obra do Evangelho, missionários que realmente dedicam a sua vida a determinadas nações, a bairros, a projetos, né? E você vê esses missionários realmente dando frutos sem medidas. Quando pensamos no apóstolo Paulo, nós vemos um homem que antes, muitos pontos negativos, muitos pontos negativos, mas a partir do momento que ele assumiu e vestiu a camisa de ser o missionário de Cristo, o apóstolo dos gentios, você vê um homem, né, que deu a sua vida por nações, por igrejas, por pessoas. Ele mesmo fala na palavra que ele se deixou gastar pelas almas. Então isso é muito lindo, isso é um ponto positivo. Mas por que eu disse tudo isso? Eu estou falando sobre isso porque nós não precisamos ser iguais às outras pessoas. Não é porque, quando a Jane disse assim, advogado, né? Porque há advogados ladrões? Infelizmente. Né? Há pastores que são oportunistas, infelizmente, há pastores que são oportunistas, não são todos, graças a Deus que eu não sou, amém? Mas todas as profissões há pontos negativos e positivos, mas algumas se salienta, né, no seu dia a dia, né, nas suas características. E quando falamos sobre missionários, sobre evangelistas, isso vem à tona e muitas vezes nos deparamos,
deixamos de fazer determinadas coisas, né, no evangelismo, porque tem esses chavões na nossa cabeça e isso tem que cair por terra. Então hoje não precisamos ser iguais às outras pessoas. Para ser um grande evangelista eu tenho que ser que nem o Reinhard Bonnke, alguma coisa assim, não sei falar inglês, né? Ainda, em nome de Jesus, né? Eu não sei ainda ser como o Billy Graham. Queridos, nós não precisamos ser iguais a outras pessoas, nós precisamos ser nós mesmos. E com a nossa individualidade, com a nossa personalidade, com o nosso chamado, como falamos no nosso chamado, com os dons que Deus nos deu, né? E com o nosso estilo pessoal, nós vamos sim alcançar as pessoas para Cristo Jesus, amém? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos assumir a nossa personalidade. Amém? Ser o evangelista dos evangelistas, né? Quando pensamos em Filipe, que evangelista maravilhoso. Quando pensamos em Estevão, que homem maravilhoso, né? Quando pensamos nesses diáconos que eram maravilhosos, eu quero esses diáconos na minha igreja, em nome de Jesus. Diáconos que fazem a diferença, que tem personalidade, diáconos que avançam, diáconos que fazem sinais, prodígios e maravilhas. É isso que nós queremos, amém? Então, os segredos do sucesso para evangelizar e ter sucesso no nosso evangelismo, nós temos alguns pontos aqui e eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Como nós vamos falar de personalidade e hoje nós vamos falar em ser uma pessoa que contagia, então hoje vai mexer um pouquinho conosco, amém? Então a primeira coisa, ser autêntico, escreve aí, autenticidade, ser autêntico. Queridos, não tem como você ganhar as pessoas para Jesus, falar de coisas para as pessoas, ensinar as pessoas, se na sua vida não há autenticidade, né? Então ser autêntico, né, com a nossa palavra, ser autêntico com a nossa mensagem, ser autêntico com a nossa vida e ser autêntico principalmente com o nosso relacionamento com Deus. Como nós não podemos dizer para as pessoas, eu estou 50 anos eu estou 50 anos eu estou casado. Tá, você está casado 50 anos, mas você tem um casamento de verdade, né? Você dorme na mesma cama da sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo todos os dias, né? Ou vocês têm simplesmente um relacionamento simplesmente de amizade. Não é esse tipo de casamento que a Bíblia fala, né? Então, como nós podemos ensinar e podemos falar aquilo que verdadeiramente vivemos? Amém? Aquilo que realmente estamos vivendo. E podemos falar de Cristo às pessoas somente se temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, ser autêntico com o nosso relacionamento com Deus. Amém? Isso é muito importante. O cristão, ele deve ser boas novas. Olha que interessante. O cristão, ele deve ser boas novas antes de falar sobre as boas novas. Amém? Ele tem que ser as boas novas antes de falar sobre as boas novas. Você só pode ensinar aquilo que você já aprendeu, né? Você só pode ministrar aquilo que um dia você já foi ministrado e recebeu aquilo. Você só pode ensinar aquilo que realmente você já colocou em prática, né? Então ser autêntico com a sua vida e ser autêntico com o relacionamento que você tem com Deus. Então, elementos da autenticidade. Primeiro, seja você mesmo. Não tem como você entrar numa live, entrar nas redes sociais ou pregar nas redes sociais querendo, falando, tendo trejeitos de outras pessoas. Não, queridos. Vocês têm que ser vocês mesmos. Vocês têm que achar em vocês qual é o seu ponto forte, o que é que Deus deseja sobre vocês. Então, ser vocês mesmos, ser nós mesmos, nos mostra autenticidade. Amém?
Em nome de Jesus. Em cima do meu perfil, eu fazendo piada, eu me torno uma piada. É diferente do meu marido, quando ele realmente conta uma piada ou ele faz alguma brincadeira, ele tem um perfil muito mais descontraído que eu. Então, para ele é uma coisa natural, para mim não. Mas por causa disso, eu não posso propagar o evangelho, eu não posso alcançar as pessoas para Cristo? Não. Muito pelo contrário, no meu perfil, né, na minha identidade, na minha personalidade, Deus vai fazer com que eu alcance as pessoas certas para alcançar o propósito em Cristo, amém? Então, primeira coisa, seja você mesmo. Segunda coisa, seja verdadeiro por dentro. É tão importante isso nos nossos dias, ser verdadeiro por dentro, porque isso vai dar credibilidade nas suas palavras. Ser verdadeiro por dentro vai dar credibilidade àquilo que você está propagando, aquilo que você está ensinando, aquilo que você está declarando, amém? Em nome de Jesus. A Patrícia diz que ela tem o dom de fazer piada sem graça. Olha, eu tenho que treinar também, porque senão eu também tenho esse dom. Esse dom é mais para aqueles que são, né, como a gente, né, estruturado, né, tarefa estruturado, ô Jesus. Mas o Senhor nos muda, né, o Senhor nos dá. Ontem na live de quarta-feira na igreja, eu falei sobre a Beatriz. Então, vai lá, assiste a live de ontem do culto de milagres, você vai ver lá a minha piada que eu contei sobre a Beatriz, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, seja verdadeiro por dentro. Terceira coisa, seja franco. Isso, ó, é tremendo. O que é isso? Ser franco é ser um livro para que as pessoas possam virar as páginas e ler sobre a sua vida. É um livro aberto, ou seja, ser franco em relação à sua vida, às suas lutas, os seus fracassos. Nem sempre nós somos vencedores, né? Estamos bem 24 horas. Então, ser franco, né, com as pessoas. Né, com as pessoas que nos rodeiam, que nos conhecem. As pessoas sabem quando você está mentindo. As pessoas sabem quando há mentira. E aonde há mentira não pode ter Deus. E como vamos evangelizar se estamos baseados em mentira? Se estamos baseados numa vida de mentira, né? Então temos que ser francos em relação à nossa vida, as nossas lutas, até mesmo confessar, né, para as pessoas, não, eu passei por isso sim, eu já fiz isso na minha vida, infelizmente, mas Cristo me libertou, Cristo me sarou, Cristo me santificou, amém? Glória a Deus. E viva de acordo com as suas palavras. Né? Isso é muito importante, viver de acordo com aquilo que você fala. Então, se você fala que você é um profeta, vive de acordo com o seu chamado profético. Se você é um apóstolo, se você é um mestre, se você é um pastor, né? Viva de acordo com aquilo que você declarou que você é. Amém? Em nome de Jesus. Então, viva de acordo com as suas palavras. Por quê? Porque se você vive de acordo com as suas palavras, queridos, tudo aquilo que você for fazer vai dar ali aval para que você alcance coisas muito maiores. Amém? Então a primeira coisa, autenticidade, ser autêntico. Amém? Ser autêntico com seu relacionamento com Deus e ser autêntico com as pessoas. Segunda coisa, para você ter sucesso, quando você for começar uma conversa espiritual, quando você for evangelizar, olha, eu só estou começando, hein, gente? Vocês estão achando que a gente vai ter muita coisa para falar, nós vamos falar sobre estratégias de evangelismo, nós vamos falar sobre estilos de evangelização, amém? Mas tudo começa conosco, então a gente precisa mexer um pouquinho dentro de nós para poder chegar lá, amém? Então, segunda coisa, fala comigo, ser natural, amém? Ser natural, isso é tremendo.
Quando você chega numa pessoa ou numa rede social, através de uma pessoa, e você chega com um estilo totalmente fora do seu, né? Com uma figura, com uma personalidade totalmente distorcida, isso não traz credibilidade, não traz essa pessoa para perto de você, para perto da mensagem. Então, quando você é natural, aquilo flui muito mais fácil, em nome de Jesus. Então, ser autênticos e transmitirmos a mensagem do Evangelho de uma forma natural, de uma forma muito mais simples. Quando vemos Jesus ali no meio da multidão, quando vemos Jesus ensinando, quando vemos Jesus, ali nos montes ensinando as multidões, nós vemos um Deus, o Filho de Deus, nós vemos Jesus ali ensinando de uma forma totalmente natural, simples. E Jesus, para ir muito mais fundo, muito mais além, para ir muito mais ao entendimento daqueles homens e daquelas mulheres, Jesus falava em parábolas, para que eles entendessem a mensagem do Evangelho, né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam nas outras e começam a falar em línguas, começam a falar em chavões, tipo, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes as pessoas não entendem o que é isso, ou chegam com chavões, né? Vamos comer da palavra. Como que as pessoas vão entender a obra do Evangelho ouvindo esses tipos de palavras, né? Ou às vezes falar em línguas com a pessoa não entende nem o Evangelho, quem dirá saber o que é falar em línguas ainda. Então, ser natural faz com que as pessoas se cheguem muito mais perto de Jesus, muito mais fácil ao Evangelho. Vamos ser como as pombas, né? A Bíblia diz para nós sermos como as pombas, simples como as pombas. Então, ser natural, ser acessível às pessoas, né? Ser acessível na forma de falar, na forma de transmitir às pessoas, isso é muito mais eficaz. Terceira coisa que vai fazer com que o nosso evangelismo, né? O nosso evangelizar vai ter sucesso é o pessoal, ou seja, toda forma de evangelizar é válida, amém? Então é válido os programas de televisão, é válido os programas de rádio, é válido as lives, é válido tudo isso, mas é muito importante aqui nesse tema pessoal que haja ali um contato de relacionamento. O que hoje as redes sociais estão fazendo, o que Deus está permitindo nas redes sociais nas nossas vidas. Hoje, através das lives, nós estamos adquirindo relacionamentos com as pessoas. Através de todas as lives que cada vez vai se passando, você vai conhecendo as pessoas, elas vão te seguindo, elas vão comentando coisas, né? Pessoas que antes, fazia tempo que você não via, né? Elas estão acessando as lives, elas estão acessando e ali elas estão adquirindo ali um relacionamento, e relacionamento, que é o número 3, pessoal, vai fazer com que a sua mensagem chegue muito mais eficaz no coração das pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as pessoas, elas anseiam por isso, elas anseiam cara a cara, né? Olho no olho, elas anseiam isso, ouvir uma história verdadeira. Por isso que testemunhos
Por isso que testemunhos são tão eficazes, principalmente quando eles são contados numa igreja, né, num púlpito, porque as pessoas se deparam com aquela outra pessoa contando aquele testemunho, olho no olho, rosto no rosto, e ali elas estão se identificando com muitas coisas que aquelas pessoas estão vivendo. Então, o pessoal é muito importante. Por que muitas pessoas perdem as oportunidades de evangelizar? Porque elas não querem ter este pessoal, elas não querem ter esse relacionamento com as pessoas, né? Uma coisa é uma empresa que ali ela tem muitos fundos sociais e ela tem possibilidade de fazer muitos alimentos, ela pega, não que isso não seja viável, não seja bom, né? Isso é aceito, as empresas têm que fazer mesmo, mas uma coisa é uma empresa para fazer comida, fazer kits e ir lá e entregar, né, para os moradores de rua, para os dependentes químicos que estão dormindo na rua, que estão sem alimento. Uma coisa é essas pessoas receberem de empresas, elas estão vendo que o caminhão chega, elas vão lá, fazem a fila, chegam lá, recebem aquele alimento, agradecem, comem, mas fica por aí. Outra coisa é receber alimentos, receber às vezes roupas, cobertores, quando são pessoas como elas, pessoas que são parecidas com elas. Talvez elas até se identificam quando elas não eram moradores de rua. Nossa, essa pessoa parece eu, quando eu ainda não morava na rua. E aí ela se identifica e ela recebe daquela pessoa uma comida, uma sopa, ela recebe um cobertor e ela ouve uma história, ouve um testemunho, ouve uma oração. Esse entrelaçamento, este pessoal, essa conexão é muito mais valiosa para um evangelismo muito mais produtivo. Amém? Jesus não mudou. E a obra de Deus não mudou. O sistema, né, e as estratégias mudaram, ampliaram-se as estratégias. Porém, o princípio não pode morrer, que é o princípio de relacionamento, é o princípio do olho no olho, é o princípio da cara na cara, é o princípio das pessoas visualizarem uma outra pessoa, né? Às vezes, quando essa pessoa assiste muito um preletor, um pastor, às vezes numa live, às vezes na televisão, e quando ela pode ver aquele pastor ou aquela pastora pessoalmente, elas querem abraçar, elas querem beijar aquele pastor ou aquela pastora. Por quê? Porque elas se identificaram tanto com a sua história, com seus testemunhos, com as suas pregações, que isso gerou um relacionamento. Isso é importante. Amém? 4, fala assim comigo, verbal, ou seja, para que as pessoas entendam a mensagem de uma melhor forma, alguém tem que explicar, amém? Tem que ser algo verbal, ou seja, hoje, graças a Deus, para os surdos, para os mudos, né? Hoje tem a língua de sinais, Libras, né? Que hoje está sendo tão difundida através da nossa política aí, que é tão tremendo que eles podem se transmitir, se relacionar, eles não estão afastados, seccionados desse movimento. Agora eles estão introduzidos neste momento, então eles estão introduzidos até para ouvir um pronunciamento de um presidente, né, sobre as leis. Isso é tão importante. Por que eles descobriram que isso é importante? Porque as pessoas, elas aceitam aquilo que elas ouvem, aquilo que elas entendem, que elas têm discernimento. Então o verbal é importante. E lá em Romanos, capítulo 10,
versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo estava falando isso na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Se não há quem pregue, se não há quem fale, né? Como as pessoas vão entender a mensagem do evangelho? Né? Como eu disse em lives anteriores, para mim, né, até em relação ao meu estilo, né, para mim não é muito confortável essa questão de câmeras, né, e exposição, mas Deus me fez um pedido, quando eu estava sonhando. Eu tive um sonho profético, acordei e Deus falou para mim: você vai oferecer às pessoas fast food. E eu falava para Deus: Deus, o que é isso? E Ele me mostrava um lugar onde as pessoas estavam em fila e elas ficavam esperando, né, receber. E quando elas passavam, elas recebiam um pacotinho e saíam. E aí eu acordei com o coração batendo muito forte e Deus falou para mim: você vai oferecer comida espiritual para essas pessoas. E você vai oferecer para essas pessoas comida espiritual rápido, de uma maneira muito rápida e de uma maneira que elas possam se alimentar e não morrer. Você já percebeu que quem vai no fast food é porque está muito atarefado, precisa às vezes comer até dentro do carro, precisa se abastecer, está com muita fome, então a pessoa para ali para pegar um sanduíche, para pegar uma comida, para comer rapidinho, para sobreviver. E Deus falou para mim que eu estaria tendo que dar a essas pessoas alimentos muito rápidos. E assim eu comecei os programas no canal Peniel Alfa, trazendo programas de no máximo 10, 12 minutos para aquelas pessoas receberem aquelas palavras semanalmente, né? Ou por programas, né? Ou mulheres, ou sobre fé, ou sobre o profético, que fosse muito rápido, mas que eles não ficassem sem receber aquela palavra de ativação, daquela palavra de vida, daquela palavra de revelação. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus está insistindo conosco que venhamos a falar, que venhamos a propagar. É o verbal. Jesus falava. Quando Jesus não conseguia mais falar por causa da multidão tão próxima, ele chegava para os discípulos e falava: olha, prepara um barco que eu vou me afastar um pouquinho da margem, porque dali eu vou falar para a multidão. Querido, Jesus não tinha microfone, ele não tinha nenhum tipo de aparato tecnológico para poder alcançar aquelas pessoas, mas o verbal, o boca a boca, faz com que as pessoas, algumas pessoas lá de trás, falavam: gente, fala pra mim o que ele repetiu, e aquela pessoa ia falando, né? Você já ouviu aquela brincadeira do telefone sem fio? E a gente faz aquela brincadeira, fala, né, uma frase pro primeiro, aí vai passando, e quando chega no último ele tem que repetir a mensagem, e às vezes a mensagem está totalmente distorcida do que foi falado lá em primeiro lugar, não é verdade? Mas evangelismo não é assim. O evangelismo é de boca em boca, sabe? Jesus, na época quando ele começou a propagar o evangelho, ele foi o maior evangelista que existia, porque Jesus, ele poderia ir para Jerusalém. Jerusalém era a cidade mais política, a cidade onde tinha ali todo o aparato dos templos, ali era onde era o point, né? Pensa aí na sua cidade, aonde é o point, aonde é o lugar forte, aonde talvez você pensaria como pastor: eu gostaria de ter uma catedral neste lugar, né? Aqui talvez na minha cidade de Barueri seria Alphaville, um lugar, um point, né? Mas Jesus não foi para Jerusalém.
né? Jesus não foi para Jerusalém, Jesus ficou em Judeia, Jesus ficou ali naquela cidade ali. Por quê? Porque aquela cidade era uma rota onde mercadores passavam, então eles vinham de vários lugares, passavam por aquela rota para chegar a Jerusalém, para chegar em outras cidades, a outras aldeias e conclusão. Todos que passavam por Jesus ouviam a sua mensagem, ouviam que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, ouvia falar da mensagem de Jesus e eles iam propagando para as outras cidades. E ali a Bíblia diz que se aumentou a fama de Jesus. A fama de Jesus aumentou porque ele tinha muitos seguidores nas suas lives, muitos seguidores nas redes sociais, ele tinha muitos seguidores no seu Instagram, ou no Facebook, ou em outras redes sociais. Não, querido, Jesus não tinha nada disso. Sabe o que era? Boca com boca. Quando usarmos as redes sociais para verdadeiramente proferir a palavra de Deus e ir de encontro ao coração das pessoas e dar a elas aquilo que verdadeiramente elas precisam, não aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam, de uma forma inteligente, coerente, esta mensagem vai se propagar. Amém? Em nome de Jesus. Então, o verbal é importante, falar é importante, ensinar é importante. Então, eu quero te encorajar. Fale, não se cale, amém? Ensine, em nome de Jesus. 5, fala assim comigo, 5º ponto, processual. O que é isso? Fala assim comigo, pastora, há um processo. Há um processo para todas as coisas, ou seja, há um processo onde você falou sobre a mensagem, a compreensão da mensagem, o crer da pessoa e depois a pessoa fazer uma decisão. A gente vai aprender que há um processo para que a pessoa se converta em Cristo. Sabe o que acontece hoje? A gente quer assim, ó. A gente quer as coisas muito rápido. A gente quer que as pessoas, queridos, são inteligentes. Não podemos simplesmente achar que as pessoas vão escutar palavras e já vão ali aceitar aquelas palavras. Não, há um processo para isso. E nós temos que estar prontos, né? Respeitar, nós temos que respeitar esse processo. É preciso perseverança. Então eu quero te dizer que você precisa ter perseverança para entender este processo, né? Às vezes, quando a gente tem um desejo muito grande dentro da nossa família, que alguns dos nossos amados se convertam, às vezes são pais, né? São tios, são sobrinhos, são netos, são até filhos. A gente deseja que eles se convertam e a gente fica pressionando, ou qualquer palavrinha a gente dá uma indireta e a gente continua. Isso não vai fazer com que eles se convertam. A gente precisa entender o valor dos processos, né? O valor de uma semente. Eu tenho uma frase que diz assim: nunca subestime o valor de uma semente, porque essa semente lá na frente ela pode dar uma grande árvore e dessa grande árvore dar muitos frutos. Amém? Então, o valor de uma semente é muito importante. Então, o tempo dela é entender aquela mensagem, processar aquela mensagem, crer naquela mensagem e depois ela aceitar aquela mensagem. Sabe aquele texto na palavra de Deus que diz que alguns plantam, alguns regam e alguns colhem? É esse processo. Alguns plantam a semente do evangelho, outros regam a vida daquela pessoa, a semente daquele evangelho na vida daquela pessoa, daquela família, e outros colhem, né, a vida daquela família, né? Então, talvez você mesmo viveu isso. Talvez você mesmo possa dizer: olha, pastora, eu me converti já adulta já.
né? Quebrei muita cabeça, fiz coisa muito errada, mas sabe, pastora, quando eu era criança, uma vizinha minha me levava à igreja e eu gostava tanto de ir à igreja. Eu ouvia as pregações, eu ouvia a palavra e eu até aceitei Jesus quando eu era criança, bem pequena, e ninguém da minha família ia para Jesus, ia na igreja, só eu ia para a igreja. E aí depois eu não fui mais para a igreja quando eu cresci, me desviei quando eu estava adolescente, quando eu era jovem, e só agora, depois de adulta, né, que eu dizer, né? Alguns talvez possam dizer, na minha juventude, quantas pessoas no meio da balada vieram para mim, pastora, e falavam assim: escuta, você sabe que Deus te ama, você sabe que Jesus te escolheu. E às vezes eu ficava tão irado, tão bravo, porque eu estava lá na balada, estava bebendo, estava fumando, estava cheirando, né? E aí eu ouvi essas palavras. Eram aqueles que Deus enviava para regar a semente que estava no seu coração, né? E hoje, talvez uma pastora linda como essa que vos fala, né? Assim meu marido dizendo, né? Colheu a sua vida, né? Hoje está te pastoreando, hoje está te formando como ministro, hoje está te colocando no prumo, né? Hoje está ministrando a sua vida, talvez ministrou a sua vida em libertação, e assim vai. Então, queridos, vamos acreditar nos processos de Deus, vamos lançar a semente, vamos ser aqueles ou que regam, ou vamos ser aqueles que estão prontos para colher, mas entendendo sempre o processo na vida das pessoas e nunca desistir. Nunca desista de uma semente, nunca desista de uma pessoa. Às vezes a gente ora por determinadas pessoas, né? A Verinha mesmo tá dizendo que ora pela sua irmã, né? Como foi o que aconteceu comigo? Minha irmã me levava quando eu tinha 7 anos. Olha lá, Verinha, eu nem sabia disso, tá vendo? Então, e é isso mesmo que acontece. Quantas pessoas estão precisando disso? Precisando do seu apoio, da sua intercessão, da sua oração. Estão precisando que você nunca desista delas, nunca desista. Amém? Em nome de Jesus, a semente que está lá, ela vai dar frutos. Amém? E sexto, fala assim comigo, coletivo. O coletivo, o que é isso, pastora? Deus usa várias pessoas, como eu disse agora. Deus vai usar várias pessoas no processo de resgate de uma pessoa. Geralmente é muito difícil Deus usar uma pessoa só. Geralmente Deus usa o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, né? Ele usa vários tipos de pessoas, vários servos seus, servas suas, para orar, para interceder, para jejuar, para levar uma palavra, às vezes para levar um alimento quando a pessoa está afastada sobre entorpecentes, morando na rua, ou são abandonados pelos pais, crianças que estão em orfanatos. Em algum momento, aquela criança se deparou com uma professora, né? Que levou a mensagem do evangelho, que levou um abraço de Jesus, que falou sobre a obra de amor de Jesus para ela. Então, o coletivo, entendemos que somos um corpo. Amém? Que Deus trabalha com todos, por isso que nós não podemos ser iguais, nós temos que ser diferentes, temos que ter estilos diferentes, amém? E não precisamos ser iguais aos outros para ter sucesso, para ser bem sucedido na nossa evangelização, não, porque Deus nos usa em diversos sinais, em diversas ocasiões, amém? E sétimo, a outra pessoa primeiro. Isso é muito importante. Sétimo, a outra pessoa primeiro. O que é isso,
Pastora, às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, mas a gente quer evangelizar as pessoas como os saduceus, como os fariseus, como os doutores da lei, sabe? Indo naquela doutrina, naquela tradição. E assim, quando a pessoa convida, vamos na igreja comigo. Aí a pessoa vai buscar, você não vai com essa roupa comigo, coisa nenhuma. Pode colocar uma saia, pode não sei o que lá. Então você não está... Aquela pessoa, ela não está pensando na outra em primeiro lugar. Ela está subjugando aquela pessoa. Ela está levando aquela pessoa a uma opressão espiritual. Porque ela precisa ainda encontrar, né? Às vezes, eu não sei se você já ouviu isso, mas sabe aquela palavra? Ah, você não vai comigo coisa nenhuma para a igreja. Enquanto você não tirar esse pito da boca, esse cigarro da boca, você não vai comigo para a igreja. Eu não vou passar vergonha com você na igreja com cheiro de cigarro. Quantas pessoas querem evangelizar até dentro de casa assim? Quando pensamos na outra em primeiro lugar, quando enxergamos que a outra pessoa, se ela tem vícios, é porque em algum momento ela está presa naqueles vícios. Quando olhamos para aquela pessoa e aquela pessoa, ela não se veste tão adequadamente, né? Ela está assim um pouco vulgar, um pouco atrativo demais, mas quando a gente começa a entender que aquela pessoa se veste daquela forma por causa de outras coisas, por causa de outras manipulações, a gente consegue pensar no outro em primeiro lugar. Né? Às vezes a gente tem essa tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. Isso acontece muito nas células, queridos. As células hoje, graças a Deus que as igrejas estão mudando a sua cabeça. Graças a Deus por isso. Que as células, elas estão mudando a sua cabeça. E hoje, quando uma pessoa ela entra numa célula, às vezes não tão bem vestido adequadamente, ou ela está cheirando com bebida, ou está cheirando cigarro, alguma coisa, as pessoas recebem essa pessoa com amor, né, com compaixão. Essas pessoas, elas não repudiam, né, essas pessoas não discriminam. Por quê? Porque graças a Deus estamos entendendo que o Evangelho de Cristo é amor. Amor àqueles que estão perdidos, porque Jesus, ele recebia e permitia que as pessoas o tocassem, chegassem perto até ele. Aquela mulher com fluxo de sangue era considerada para todos, né? Era considerada para todos ali como uma imunda, uma pessoa imunda. Quem tocasse nela era considerada como uma pessoa que transgrediu a lei, uma pessoa imunda. Mas para Jesus, ele permitiu que ela tocasse a orla das suas vestes. E ainda ele disse: de mim saiu poder, de mim saiu virtude, né? E ele disse: por causa da sua fé você sarou. Então, em nome de Jesus, pensar na outra pessoa primeiro, né? Quando você vai evangelizar uma pessoa, não critique a pessoa. Às vezes a pessoa, ela não pode ir à igreja no horário que você quer. E às vezes a pessoa, ela recrimina: você só fala que vai para a igreja, fica inventando, fica dando desculpa, uma coisa e outra. Então, às vezes aquela pessoa, ela não se adequa àquele horário, ela não se adequa àquele momento. Então nós temos que descobrir outra oportunidade de ir à frente. Amém? Em nome de Jesus, estão comigo? Lucas capítulo 15. Eu já estou terminando, amém? Lucas capítulo 15 fala de 3 parábolas. E essas 3 parábolas são assim... ícones para todo o evangelismo. Mostram para mim, para você e para todos aqueles que querem hoje ser um diferencial, uma pessoa que contagia, uma pessoa verdadeira em Cristo, uma pessoa autêntica. Como cristão, ela tem que entender o que acontece nessas parábolas. Lucas capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 7,
fala sobre a parábola da ovelha perdida, né? A parábola seguinte, do versículo 8 até o versículo 10, fala sobre a parábola da moeda, da dracma perdida. E do 11 até o 24 e o 32 lá na frente, a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas tremendas que Jesus ensinou sobre evangelizar. É isso que ele quer nos ensinar hoje, é isso que temos que colocar no nosso coração hoje, é assim que temos que proceder. Oh, estou ganhando do meu amado, oh, glória a Deus, uma flor, amei, obrigado amor, glória a Deus, olha lá, ganhei em nome de Jesus uma flor linda, vou até colocar aqui, em nome de Jesus. Me dá o carregador pro computador que descarregou, que ele desligou. Glória a Deus, Deus é bom, tá vendo? Evangeliza que você ganha presente, glória a Deus, amém? Então vamos lá, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da moeda perdida. 3 tópicos semelhantes, né? Algo que foi, só um minutinho aqui, que o Instagram, ele vai voltar já já. Volta para mim. Glória a Deus. Só um minutinho, queridos. Aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo uma bênção, glória a Deus. Então vamos lá. 3 parábolas que mostram para nós como nós vamos evangelizar. A primeira coisa aqui é que há uma mobilização total. As 3 são iguais. Então, houve uma mobilização total, houve uma prioridade total e houve uma celebração total. Amém? Então, você percebe nessas três mensagens que houve perda de algo. Lá na ovelha perdida, se verificou que houve a perda de uma ovelha. Ali fala muito claramente que o pastor, ele tinha 100 ovelhas e ele ficou 99, com 99 ele deixou ali e ele saiu para procurar a única ovelha que tinha se perdido, né? Na segunda parábola, a moeda tinha se perdido e aqui mostra que houve a perda daquela moeda. Tinha-se 10 moedas e houve-se a perda daquela moeda. Só um minutinho. Aí, glória a Deus, vamos arrumar bem bonito. Aí, ao vivo novamente, a cores, glória a Deus. Deus é bom, amém? E nós podemos observar que na parábola do filho pródigo também houve uma perda, ou seja, a perda do filho. O filho chegou para o pai, né? E ele disse: pai, eu quero a parte da minha herança e eu vou embora, eu quero a parte da minha herança. E a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz que aquele pai perdeu temporariamente, aquele filho. Mas a segunda coisa que nos mostra que houve uma busca. Então Deus está fazendo isso conosco. É assim que Deus está fazendo conosco. Deus tinha os seus filhos, né? Ele tinha a sua criação. Em algum momento, né? Ali Adão e Eva pecou, né? E foi tudo por água abaixo. Ou seja, entrou o pecado e aí nos distanciamos da presença do Pai. Mas aí o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, aquele que nos ama sobre todas as coisas, ele lá em João 3,16, ele montou um plano maravilhoso, enviando o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré, né? Para nos dar, para ser sacrifício vivo naquela cruz e nos dar a vida eterna. Então, ele foi buscar. Então, como aquele pastor foi buscar aquela única ovelha, como aquela mulher foi buscar aquela dracma perdida, aquela moeda perdida, e aquele pai estava às portas esperando sempre o seu filho voltar. É assim
que Deus quer que hajamos, amém? Deus quer que venhamos a ter este posicionamento. Olha só como os antigos pensavam: desviou, deixa ele, um dia ele volta. Não, queridos, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que desejar que essas pessoas voltem para Cristo. Nós temos que desejar que nações voltem para Cristo. Nós temos que desejar que as pessoas que não só que desviaram, mas as pessoas que estão perdidas, que elas sejam encontradas, né? Como uma dracma, como uma moeda, que elas sejam encontradas para que elas façam parte do corpo, amém? E olha que interessante, houve uma reconquista, ou seja, a ovelha foi encontrada e foi trazida de volta. A dracma, a moeda, foi encontrada e foi colocada de volta. E o filho pródigo, né? Ele voltou. A Bíblia conta essa história tão linda. Quando ele volta e o pai está às portas esperando. Que alegria, né? O pai recebendo aquele filho de braços abertos, feliz, contente. É isso que Deus quer em nós. Às vezes a gente está na igreja e a gente vê aquele irmão que desviou há tantos anos, ele chega na igreja às vezes ainda cheirando um cigarrinho, cheirando uma bebidinha, cheirando ainda alguma coisa ou com algum resquício. A gente fica, as pessoas, a gente não, em nome de Jesus, mas as pessoas ficam olhando com um olhar torto para ele, né? Eu não sei não até onde vai. Não acredito mais nisso. Isso aí, caso perdido. Você já ouviu esse tipo de palavra? Caso perdido, pastor. Caso perdido, não tem mais jeito não. Isso aí não tem mais jeito. Tem mais jeito sim. Todos têm jeito, queridos. Todos precisam de Jesus. Todos precisam do Senhor. E aqui o Senhor fala que quando houve a volta, houve celebração. Houve festa no céu. Quando você voltou para Jesus, houve festa no céu. Sabe aquela semente quando você era pequenininha, né? E ali você aceitou Jesus. Quando você voltou, houve festa no céu, né? Houve celebração, o Pai se alegrou. O rosto de Deus, tava aqui, de ponta a ponta, do sorriso que recebeu você de volta, que você voltou. E quando o filho pródigo voltou para a sua casa, a Bíblia diz que aquele pai se alegrou tanto. Ele preparou um anel, ele preparou vestimentas novas, ele mandou fazer ali uma comida especial, ele mandou matar um melhor para aquele filho. Por quê? Porque é celebração de volta, de vinda do Senhor, amém? Ele voltou e foi achado novamente. Deus é um Deus contagiante. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos leva, queridos, a acreditar nas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Jesus, aqui o Antônio está escrevendo, né? Jesus é amor, né? E o amor te salva. É isso mesmo. O amor verdadeiro de Jesus nos resgata, né? Ele nos resgata. Por isso que nós temos que buscar este amor, sermos como Jesus, pensarmos como Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus que hoje nós estamos juntos, hoje nós estamos buscando estratégias para resgatar, né, outras pessoas, mas não deixe de se lembrar todos os dias aqueles que semearam na sua vida, aqueles que um dia jogaram a sementinha no seu coração, aqueles que um dia intercederam pela sua vida, dobraram seus joelhos por dias, por anos, clamando a Deus pela sua volta, acreditando na sua reconciliação, na sua conversão, né? Não se esqueça disso. Quando voltamos os nossos olhos e lembramos de quem nós éramos, o que éramos,
o quanto estávamos longe do Deus Todo-Poderoso, do Pai querido, podemos ter compaixão para aqueles que estão perdidos e muito longe do Evangelho de Cristo. Hoje eu quero deixar uma atividade com vocês para a nossa próxima live. Amém? Então a atividade de hoje, você vai fazer uma lista de impacto, ou seja, você vai acreditar na sua lista. Esta lista de impacto vai fazer parte da sua vida toda como cristão. Amém? Ela só vai mudando os nomes, porque em nome de Jesus, alguns nomes dessas listas vão sair porque vão se converter, amém? Mas você vai fazer uma lista de impacto de pessoas que você vai fazer um compromisso com Deus. Durante essas lives você vai aprender estratégias de evangelismo e você vai usar essas estratégias para começar a lançar sementes proféticas de salvação na vida dessas pessoas. Amém? Então não pense, não, essa pessoa é muito difícil. Primeiro você vai orar. Você vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, quais são as pessoas que o Senhor quer que eu escreva nessa lista de impacto? Amém? Porque às vezes, queridos, colocamos nomes de pessoas, mas aquelas pessoas, às vezes nós não temos tanto relacionamento. Lembra que eu falei que é tão importante essa questão de olho no olho, de se ter relacionamento, de entender esse processo, né? De estar mais junto. Então, ore ao Senhor para que Ele te dê nomes, Ele te faça lembrar de pessoas. Às vezes você vai vir um nome de uma pessoa que você vai falar assim: nossa, eu nunca pensei nessa pessoa, por que eu tô pensando nela? É porque ela é a sua vida, ela é a sua moeda, ela é a sua ovelha, ela é o filho pródigo que está perdido e que você vai, em nome de Jesus, lutar para buscar, para celebrar e para resgatar. Amém? Em nome de Jesus. Pastora, quantos nomes eu vou escrever? Não tem limite de nomes, amém? Eu só quero, em nome de Jesus, que você escreva os nomes e se comprometa durante todas essas lives do mês de julho a praticar todas as práticas que nós vamos dar aqui e alcançar essas pessoas de alguma maneira. Tá bom? Em nome de Jesus. E aí eu já quero, em nome de Jesus, orar. E essas listas de impacto você vai trazer em todas as lives. Todas as vezes que nos encontrarmos, você vai estar com a sua lista de impacto e nós vamos orar por essas pessoas. Amém? Nós vamos orar, nós vamos clamar e reivindicar essas vidas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E eu quero te encorajar nas próximas lives. Traga outras pessoas, amém? Semana que vem vai ser muito importante. Nós vamos ter coisas muito específicas, do tipo descobrir o nosso estilo de evangelização. Você vai estudar a palavra comigo e vai ver muitos homens de Deus, mulheres de Deus, como eles evangelizaram, como eles alcançaram pessoas para Jesus e quais eram os seus estilos. Né? Não tem nada a ver com os estilos pessoais e de comportamentos que a gente falou ali no curso de dons, ok? Aqueles que precisam ainda dos testes, é só me pedir pelo WhatsApp que eu mando para vocês, ok? Em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre isso, vamos praticar e vamos fazer muitas práticas. Então não perca, terça e quinta, semana que vem é muito decisivo e ainda dá tempo de você convidar pessoas, amigos, seus amigos. Comece agora, comece a evangelizar. Chamar para assistir uma live também é evangelizar. Amém? Você está ali lançando uma semente na vida de alguém e está, às vezes, levantando um Billy Graham. Olha só, um grande evangelista. Talvez você vai ser aquele que vai colocar a sementinha na vida dessa pessoa e lá na frente ele vai ser um grande Billy Graham
alcançando, né, muitas pessoas para Jesus ao redor do mundo. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Então eu quero orar com você, principalmente na sua lista de impacto hoje, em nome de Jesus, e eu quero te habilitar, profetizar, né, e declarar sobre você, em nome de Jesus, uma sensibilidade no Espírito e a capacitação para que você, em nome de Jesus, alcance todas essas pessoas para Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre eles. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória do Senhor sobre eles, e eu quero em nome de Jesus declarar que tudo aquilo que eles escreveram nesta lista de impacto, cada nome, cada pessoa, cada família, Senhor, cada história que eles vão representar através destes nomes, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, profetizar que eles irão, Senhor, ser bem-sucedidos. Pai querido, como o Senhor profetiza na sua palavra, através das parábolas, que não importa o quanto eles ficaram perdidos, o quanto a moeda ficou perdida, o quanto a ovelha se perdeu, o quanto aquele filho se foi e ficou longe por muito tempo, sempre houve um resgate, sempre houve uma volta, sempre houve uma celebração. E eu quero profetizar, Senhor, profeticamente sobre este papel escrito lista de impacto, a todas as listas de impactos proféticas agora, Senhor, sobre a vida deles. Eu quero profetizar, Pai, que cada nome seja resgatado em Cristo Jesus. Nenhum nome se perde, nenhuma história se perde. Em nome de Jesus, seja cancelado no mundo espiritual toda maldição, toda palavra contrária, seja cancelado em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi determinado do inferno contra eles não prospera. Solta agora, Satanás, a vida dessas pessoas. Solta agora as suas emoções, a sua mente, em nome de Jesus, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, eu reivindico essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer esta obra sozinhos. Nós não podemos, e a tua palavra nos garante que vamos profetizar, vamos buscar, vamos procurar, vamos jejuar, vamos orar, mas o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Senhor, nesta tarde eu quero profetizar que não importa as dificuldades e as limitações, o Senhor, Espírito Santo, tem o poder de resgate em qualquer situação. Colocamos esta lista de impactos, Senhor, nas tuas mãos hoje, todos os nomes, todas as famílias, e declaramos em nome de Jesus que eles estão salvos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Pai querido, abençoa cada um dos meus guerreiros, cada um, Senhor, em nome de Jesus, dos filhos amados, cada um que está se comprometendo a estar comigo nessas lives, a estar comigo nesta busca, e nós vamos multiplicar, Senhor, nós vamos multiplicar, porque cada lista daqui vão ser os novos que vão assistir às lives e vão se comprometer a ganhar outros para Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus, que a graça de Jesus seja sobre vocês, o poder glorioso do Espírito Santo seja sobre vocês, do alto da cabeça à planta dos pés. Não falte o poder de Deus sobre vocês, e o amor contagiante do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre cada um de nós, nos tornando pessoas autênticas, pessoas verdadeiras na sua presença a cada dia, nos tornando pessoas que podemos propagar o Evangelho de uma maneira muito mais simples e natural, humildemente, e sejamos pessoas
que tem conexão com as outras pessoas, permitindo que as outras pessoas nos acessem e estejam pessoalmente, olho no olho, e que sejamos pessoas que pensem na outra em primeiro lugar, acreditando nos processos, entendendo que o Senhor usa, né, cada um no seu corpo para alcançar outros para o Senhor. Então eu te abençoo em nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor sobre vocês, sobre essas lives, sobre este mês poderoso de resgate, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus por isso, sejam abençoados, guardem todos os estudos. Para aqueles que eu tenho o WhatsApp, eu vou estar mandando alguns materiais, então manda um oizinho para mim no WhatsApp, amém? Que eu vou colocar ali na publicação do vídeo, e eu vou te mandar durante esse mês muitos estudos para que você guarde em relação a essas lives, amém? Beijo, declaro meu amor sobre vocês e declaro em nome de Jesus o novo do Senhor e um novo tempo de resgate para os seus queridos e para a sua família, amém? Beijo, Deus abençoe.